próxima convidada de hoje do Revista Brasil TVT é a Ivone Silva, ela que é presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Boa noite, Ivone Silva, prazer falar contigo. Falar com vocês nesse domingo. Ah, bacana. Olá, Agora sim, Ivone. agora a imagem ficou um pouco delay, mas agora está perfeito. Tudo bem, Ivone? Tô bem, estamos aí a uma semana das eleições aqui no Brasil, né? Porque das eleições municipais, porque nos Estados Unidos nós sabemos o resultado, né? Acho que todo mundo teve Saiu uma ontem, aula né? de Saiu Estados ontem. Unidos nos últimos dias. Maravilha. Pois é, Ivone, no próximo domingo, dia 15 de novembro, o Brasil vai às urnas para eleger seus respectivos prefeitos e vereadores. E aí, Ivone, eu pergunto para ti, eu quero discutir contigo, o que esperar desse Brasil após o 15 de novembro com esses novos prefeitos e vereadores? A gente vai ter uma readequação, um equilíbrio aí de forças? Qual a tua avaliação específica sobre essa questão do pós-15 de novembro aqui no Brasil, dos prefeitos e vereadores? Olha, por enquanto, o que a gente tem visto aí, né, que principalmente os meios de comunicação de direita têm feito pesquisas em que coloca aí algumas capitais candidatos de direita ainda na eleição, né? Mas nós sabemos, né, que isso, por exemplo, São Paulo, quando o Haddad se elegeu, quando a Marta se elegeu lá atrás, sei lá, vários outros candidatos em São Paulo, nós sabemos que as pesquisas elas davam bem baixinho, né, para os candidatos de esquerda e depois que na reta final, ou até mesmo um dia antes, que eles davam a pesquisa real, né? Eu espero que a gente tenha conversado com todos os trabalhadores, a CUT, né, ele tem uma plataforma em que nós discutimos a questão de você eleger trabalhadores que sejam que tenham simpatia, né, que defendam a causa dos trabalhadores nas câmaras municipais e nas prefeituras. Então, todos das cidades, todos os estados, nós temos candidatos, né, que as centrais, os sindicatos, eles têm apoiado. Os sindicatos têm feito campanhas, né, porque com a militância, porque nós sabemos da importância de, nesse momento, você ter prefeitos e vereadores que realmente defendam a classe trabalhadora. E eu digo, quando defender a classe trabalhadora vamos agora olhar São Paulo, mesmo Osasco, né, Grande São Paulo, São Bernardo. Nessa pandemia toda, o que nós vimos foram prefeituras que, num primeiro momento, começaram as políticas corretamente e depois foram abrindo tudo só pensando na própria eleição, na economia e não na vida das pessoas, né? Então, os trabalhadores, principalmente os trabalhadores que são de menor renda, são obrigados a enfrentarem todos os dias, né, ônibus lotados, metrôs lotados, que é uma pauta muito antiga, né, da classe trabalhadora, e que em São Paulo, em algumas outras cidades, nós só conseguimos resolver realmente com governos de esquerda. Então, São Paulo realmente que teve a partir da gestão do Haddad, que teve um plano diretor da cidade, em que você incluiu, né, a questão da mobilidade e você fez as ciclovias, você incluiu mais outras opções de você andar pela cidade, né? Os corredores de ônibus também foram aumentados, né? Então, e também outras políticas, né? Na questão da saúde, da educação. Então, o trabalhador ele tem olhado bastante isso e é isso que a gente tem discutido com todos os trabalhadores aí para essa eleição, eleger pessoas que realmente vão defender, né, a saúde, a educação, fazer política para os transportes e não só que vão privatizar, né? Então, vários candidatos aí já falam nas suas plataformas, não, se eu ganhar, isso aqui não interessa, eu vou privatizar parque, que é o que o Dória tem feito no estado de São Paulo, que é o que o Covas tem feito também na cidade de São Paulo, né? E assim, como se parque não fosse importante, né? Porque o cidadão também ele tem o direito de se divertir, né? Então, vou privatizar isso, privatizar aquilo, e nós só vamos vendo essa questão de privatização. Então, nós estamos fazendo uma boa discussão, esperamos eleger uma boa bancada, né, de vereadores e prefeitos que realmente estejam antenados, né, que vão defender aí os cidadãos e os trabalhadores. Ivone, boa noite, primeiramente. Na sua opinião, em uma primeira eleição, né, pós Bolsonaro,
Quais os impactos que um governo de extrema-direita, como esse, tem na dinâmica de uma eleição municipal, né? A gente tem o exemplo do Celso Russomano e até mesmo do Crivella em São Paulo, que chegaram a fazer menção, por exemplo, a Bolsonaro, e agora parece que eles se retraíram um pouquinho, enfim. Qual que é a sua visão? Olha, o que a gente percebeu é o seguinte, né? Todo mundo achava aí, porque ainda o Bolsonaro, apesar de tudo, em São Paulo ainda tem, apesar da popularidade estar caindo, a popularidade do Bolsonaro em São Paulo ainda é alta, né? Mas mesmo assim, percebeu-se que você ser candidato do Bolsonaro não era uma boa, né? E não era uma boa porque a população começa realmente a enxergar quem é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro que nessa pandemia ele não defendeu os trabalhadores, né? Porque aí sempre vamos lembrar os R$ 600 aí que hoje os trabalhadores, as pessoas estão recebendo na questão do auxílio emergencial, foi uma batalha enorme das centrais, principalmente da CUT, também dos partidos de esquerda, né? Principalmente aí o PT, tem uma grande bancada lá na Câmara e no Senado, que conseguiram arrancar que as pessoas recebessem esse dinheiro, né? E agora a nossa grande luta é que isso continue ano que vem, porque o auxílio emergencial ele vai até dezembro, né? Imagine em janeiro essas pessoas que não vão ter nenhum tipo de renda, como é que vai ser a vida delas? Se já é uma vida ruim, né? Como é que vai ser depois? Então, realmente, você apoiar o Bolsonaro não foi uma boa, né? E agora também, né, a gente começa a ver outros ventos, né, mudanças aí, né, seja nas eleições dos Estados Unidos, anteriormente na Argentina, e você vai mudando o cenário, porque o que você percebe? Que a população, há mudanças de constituição no Chile, né? Então, o que você vai percebendo é a população, ela está vendo, né, que essa questão de que tanto defenderam aí do neoliberalismo, de retirar o Estado, quem perdeu só foi a população, só foram os mais pobres, que os ricos continuaram acumulando, que é isso que as pesquisas dão, né? Quem no Brasil as pessoas empobreceram, né? Mas os mais ricos tivemos mais ricos e milionários, por incrível que pareça aí nas listas. Então, quem já estava na pirâmide lá em cima acumulou mais e quem estava aqui embaixo foi empobrecendo, né? Então, a classe média hoje perdeu seu emprego, não consegue pagar seu plano de saúde, não consegue pagar o colégio do filho, né? Então você já começa a ver pesquisas em mudança. Então essas pessoas querem mudança, né? E principalmente, se eu não vou pagar uma escola, eu quero uma escola de qualidade. Então agora a prefeitura e o vereador é muito importante na vida dessas pessoas. Se eu não vou ter mais um plano de saúde, eu quero um posto perto da minha casa que funcione, né? Que tenha médico. Então todos sabem aí e fazer a campanha nas periferias está sendo muito interessante, porque é esse o debate, né? Porque teve uma grande onda aí, uma rejeição da questão de tira o PT, o golpe da Dilma, né? Que agora o Temer, estamos aí nos bastidores de um livro em que ele confessa que realmente foi lá e fez a junção com os militares para dar o golpe, ou seja, tudo que nós falávamos aí alguns anos atrás da Dilma, do golpe, como é que foi, como é que era a retirada de direitos com a reforma trabalhista, nós estamos vendo nos concretizando, né? E quem avisou tudo isso realmente foi a esquerda, foram os sindicatos, né? E os sindicatos, por exemplo, na conjuntura, foi muito importante nessa conjuntura do Covid, né? Que foram os sindicatos que garantiram direitos de muitas categorias, né? Então, afora aí, foi todos os sindicatos que conseguiram acordos para que não retirassem mais direito e que nós não tivéssemos mais perdas ainda nessa pandemia. Então, a população agora ela vai. Eu tenho uma esperança que realmente ela eleja candidatos que vão defendê-la. Ivone, você falou dos sindicalistas, da importância dos sindicatos nesse momento de pandemia, muitos com trabalhos sociais, arrecadando cestas básicas e nas periferias, enfim, mostrando o papel social também dos sindicatos. E a minha pergunta para ti é o seguinte: você é mulher, é negra, preside um dos maiores sindicatos desse país, Sindicatos Bancários de São Paulo, Uhum. Osasco e região. Eu queria a tua avaliação sobre o que você pensa de candidaturas dos sindicalistas nesse momento, tanto nas prefeituras como para a vereança nos parlamentos municipais. Elas são muito importantes, né? Porque, por exemplo, os sindicatos, vários sindicatos estão, igual você falou, está fazendo rede de solidariedade. Por exemplo, o Sindicato Bancário de São Paulo, todo mundo que conhece a nossa quadra hoje, ela é ocupada pelo movimento de rua do centro,
para distribuição de 2.000 marmitas, né? À noite é sopa, de dia é comida, para os moradores de rua. E todo mundo sabe aí que aumentou demais, e principalmente eh, quando cortaram aí a questão da, do prato, né? O bom prato, que as pessoas iam lá e estava gratuito, e o número de pessoas na rua também aumentou demais. E hoje lá virou um ponto de solidariedade. Então, a arrecadação, né, do pessoal de rua, toda a igreja lá do centro, nós abrimos todo o nosso sindicato, e como nós, um monte de sindicato fez isso, colocou as suas estruturas é, favoráveis nesse momento, disponíveis, né, para as associações, porque lembrar o seguinte, o sindicato muitas vezes ele não sabe lidar, né? E já tem associações que já sabem fazer a distribuição, já sabem lidar com o pessoal de rua, e é um trabalho muito legal. Então, nós estamos recebendo, recebemos muitas arrecadações lá na quadra, né? E continuamos com esse trabalho, e vai continuar, porque nós sabemos aí que a questão do empobrecimento, né? Dessa distribuição, desse trabalho que é tão importante da associação. Estava escutando aqui o Claudinho falar antes, realmente, na periferia, um monte de lugar, se você não tivesse essas associações que distribuíram aí cestas básicas para as pessoas, comida, teria muito mais gente aí passando fome no país, né? E como nós, né, dos sindicalistas, nós lidamos com tudo isso, na questão da negociação, dos direitos, nós vivemos a cidade no dia a dia, normalmente são deputados, são vereadores, são prefeitos que realmente têm esse compromisso com a classe trabalhadora, né? Então, tem vários sindicalistas aí que saíram candidatos e que nós estamos apoiando, sim, porque nós achamos importantes, né? Que eles vão lá realmente fazer um trabalho de defesa de toda a população, e principalmente dos mais carentes. Agora, Ivone, falando em questão de baixa representatividade, nós temos ainda uma baixa Hum. representatividade de negros, né, e mulheres. Aí a gente para e pensa, muito se fala da nova política, mas pouco se prega, né? E queria que você falasse o que você atribui ainda essa baixa representatividade, tanto de negros, negras e mulheres também na política. Olha, é que normalmente, né, primeiro que, por exemplo, para a questão da mulher, né? Então, mulher durante muitos anos era tratado o seguinte: mulher fica em casa e o homem normalmente o espaço público é dele, né? Então, o espaço privado é da mulher e o espaço público é do homem. Isso se pregou muito tempo. E a mulher, ela foi ocupando os espaços, e hoje você vai tendo mais lideranças mulheres, né? Então, hoje, por exemplo, várias capitais, Rio de Janeiro, Porto Alegre, tem lá candidatas, são mulheres, né, são de esquerda, e que estão ocupando esses espaços. E antes também, eu acho que as pessoas não davam muita importância a isso, de eleger talvez uma mulher ou um negro, né? Porque esses eram assuntos que não eram muito debatidos, ou se eram debatidos, as pessoas não davam importância. Com o advento da questão da eleição do Bolsonaro, e essa coisa ficou muito acirrada na sociedade, as pessoas começaram a dar mais importância, sim. Então, eu já notei, por exemplo, na eleição para deputados agora, né, estadual, federal, as pessoas procuravam, sim, candidatos, mulheres, procuravam negros, né, procuravam jovens, né, e agora você percebe que os próprios partidos foram obrigados pela lei, né? Porque tem lá que ter a cota de mulheres também, e também começaram a olhar isso e colocar mais mulheres, né? Mais negros, mais jovens em suas chapas. Então, por exemplo, hoje você tem mais opções, mas acho que era uma questão mesmo dos partidos não darem oportunidade, ou mesmo os coletivos, né, que sempre lutaram por isso. Então, eu sou militante de um partido, sempre vi lá a questão de raça, de gênero, né? Mas as pessoas antes elas não votam, mas os candidatos eram brancos, então votava nos brancos. Hoje não. O negro fala: olha, tudo bem, acho que você é um ótimo candidato, mas eu que me quero ver a minha representação. E não é só no Brasil, né? Então a gente percebeu isso também nos Estados Unidos, né? Então, tá lá um homem branco, ele se preocupou da vice ser mulher e ser negra, né? Então, exatamente para não ter para ter esse equilíbrio, porque a sociedade ela começou assim, não, eu cansei disso, né, de só ver homens brancos lá na frente, eu também quero ver mulheres, eu quero ver negros, eu quero a sociedade representada nessa democracia. E eu acho isso muito saudável, né?
E eu acho também que, assim, nós vamos vivendo momentos na sociedade de amadurecimento, né, e lembrar também que no Brasil a nossa democracia é muito recente, né, então a nossa votação mais recente aí após a ditadura foi de 89, né, então é muito nova a nossa democracia e nós estamos aprendendo, e na última eleição nós já vimos aí bancadas, né, de trans sendo eleitos aí na Assembleia Legislativa de São Paulo, no Brasil. Nós vimos aí muitos coletivos de mulheres se juntando para serem eleitas e serem eleitas aí Brasil afora. Eu acho que nós estamos derrubando as barreiras, né? Porque a coisa ficou tão acirrada, né? Que agora as pessoas falam, não, eu não vou votar, não, eu quero lá uma mulher. E a procura é grande, viu? É assim, a nossa base, a gente percebe isso, que eles não querem mais só uma opção. Olha, eu não quero só um candidato, eu quero ver aí as opções de vários candidatos que você tem. Né? E no movimento sindical a gente tem essa variedade, sim. Nós temos mulheres, nós temos negros, nós temos jovens, né? Que estão realmente aí se candidatando para fazer as mudanças aí na cidade. Maravilha. Ivone, nas últimas eleições municipais em 2016, a gente viu um aumento muito grande de candidatos conservadores de direita que, né, meio que subiram num patamar. Mas, por outro lado, nessas eleições agora de 2020, a gente percebe um reajuste de candidaturas de esquerdas, né? A gente tem aqui, são, por exemplo, Rio de Janeiro com a Benedita da Silva, São Paulo, Boulos de Matato, no Recife, duas candidaturas especificamente ligadas à esquerda, a candidata Arraes e o candidato ex-governador, o filho do ex-governador Márcio Campos. Enfim, readequação da esquerda, você acha que está ganhando novamente força? E mais, não só das capitais. Por exemplo, a gente tem aqui na região do metropolitana, ABC, a outra região do Osasco e Guarulhos, cidades grandes com bons candidatos de esquerdas que podem literalmente vencer as eleições. Sim. Você acha que a partir dessas eleições vai ter um equilíbrio maior aí, a esquerda está se fortalecendo? Qual a tua avaliação sobre isso? Olha, eu acho que nós tivemos um momento aí da sociedade que bateram tanto na política, né? Você ligava a televisão nos jornais aí, a política, a política, a política, e detonava e falava que foram demonizando a política, né? E agora os cidadãos estão vendo que, assim, olha, eu elegi candidatos que eram apolíticos, né? Então, Rio de Janeiro, vê aí o governador que aconteceu, né? O que era esse apolítico, né? Eu não sou da política. São Paulo elegeu também um prefeito anteriormente, agora o governador, que sempre dizia, eu não sou político, eu sou administrador. Gente, e aí está todo mundo percebendo o seguinte, esse administrador não entende realmente nada de política e não sabe administrar a cidade. Acho que as pessoas viram na prática o que é eleger alguém que se diz apolítico, né? Que não é da política, né? Porque essa pessoa realmente ela não tem governado, né? Ela não tem pensado em políticas públicas para a sociedade. Ela é como se pegasse uma planilha, né, e não visse realmente quais são os recursos necessários para a sociedade naquele momento. Porque você ter uma sociedade, ter um prefeito que ele, olha, eu tenho políticas públicas, que é você ver os candidatos de esquerda falando isso, então, olha, eu vou tirar dinheiro daqui, vou colocar na moradia, eu vou tirar dinheiro daqui, vou colocar na saúde, eu vou colocar na questão de aumentar corredores de ônibus, vou ter opções de como... Gente, a questão do corredor de ônibus foi, assim, para o trabalhador, principalmente em São Paulo, outros grandes São Paulo, assim, a diferença entre você chegar 1, 2 ou até 3 horas mais cedo na sua casa, ou você diminuir de 1 a 3 horas o tempo dentro do transporte público, né? Então, é isso que é um político, ele pensa na cidade, né? A polis, né? Ele pensa no todo, em todos os cidadãos. E aí você percebeu uma grande vinda de candidatos que eram apolíticos e que realmente só tinham papos, né? Só conversavam e não sabem realmente como que governa uma cidade. E agora eu acho que a população tem olhado isso e eu acho que a gente tem grandes chances no nosso quadro de prefeitos e vereadores e depois até deputados na próxima eleição, né, e presidente terem uma grande mudança, né? Porque as pessoas perceberam e percebemos da pior forma possível numa pandemia. Então, quando nós precisamos realmente da saúde, ela não funcionava, porque quem estava administrando era um administrador, um apolítico, não era um político, que foi lá e tirou médicos, tirou enfermeiros, fechou postos de saúde.
Quando ele precisou, ficou desempregado numa recessão, precisou tirar o filho de uma escola particular, foi procurar uma escola municipal, estadual, não tinha, porque o que tinha ali, governando, tinha um apolítico, um administrador, que lá na planilha dele falava da cabe não sei quantas crianças dentro de uma sala de aula, diminuir o número de professores. Então, as pessoas agora estão procurando a qualidade nos políticos, né? Realmente, olha, o que ele está pensando, né? Ele vai gerar emprego na cidade? Ele vai melhorar o transporte, ele vai melhorar a saúde, ele vai melhorar a educação, ele vai cortar o leite dos meus filhos ou ele vai dar o leite para os meus filhos, né? Porque outro dia eu vi no debate, foi uma coisa absurda, né? Eu vi o Bruno Covas respondendo, mas não foi o Bruno, não lembro qual foi o candidato respondendo para o outro, mas não tem problema cortar o leite da criança de 14 anos, porque vocês de esquerda só estão pensando no eleitor para que essa pessoa já é quase um eleitor com 16. Olha bem qual é a cabeça dessas pessoas, né? Porque você corta o leite, né? Porque é uma fase de crescimento ainda. São crianças, sim, né? Que são adolescentes de 14 anos, precisam de leite. Agora, o que eles pensam é o seguinte: não precisa mais, se vira, né? Que é o pensamento aí dos apolíticos ou dessas formas de pessoas que acham, não, a criança tem que realmente trabalhar, se vira. E o que a gente percebe é que não, tem os políticos de esquerda realmente que falam, não, eu tenho proposta, eu vou tirar daqui e colocar ali, né? E sabe qual é a preferência, né, em relação aos seus cidadãos. Então, realmente, acho que a população está olhando mais isso. Ivone, em relação, a gente falando de eleições e pandemia, né, que é o momento atual que estamos vivendo, na sua opinião, você acha que foi necessário vir uma pandemia para notar a importância do Estado? Com certeza, né? Com certeza foi sim, né? Eu acho que não só para nós, mas mundialmente as pessoas perceberam qual era a importância de qual é a postura dos governadores e dos presidentes, né? Então, olha bem a campanha, e vou dizer de novo, porque todo mundo acompanhou dos Estados Unidos, não tinha jeito, né? Você ligava a rádio, abria a internet, via a televisão, né? Então era muito clara, né? Então você percebia assim, por que o Trump já falava, olha, eu já ganhei? Porque o Trump ele incentivou o não uso, é muito parecido com o Brasil, né? O não uso de máscara, né? Então ele aparecia sem máscara, pegou Covid, usou remédio, ainda continuava falando que é uma gripe. Então, olha bem, o perfil dos seus eleitores eram esse. Então, era um perfil de eleitores que ele falou assim: olha, vai sim, vai para a fila, vai votar, não tem problema. E eram pessoas assim, sem máscara nos comícios dele, né? Enquanto o Biden, o correio falou: não, gente, votem pelo correio, vamos ter distância, é importante votar, cuidar da saúde. Então, os eleitores do Biden eram as pessoas que iam para o comício de máscara. E mesmo assim, os comícios dele eram no carro. Então, olha as mudanças, né, disso. E aí, quem ganhou nessa coisa toda? Então, assim, o desprezo do Trump pelas causas, né, sociais, principalmente pelas minorias, mulheres, negros, né, gays, né, nossa, isso daí, aquele jornalista chorando, né, e dando o Biden ganhando, e não é que aqui nós estamos dizendo, o Biden é socialista, é de esquerda, não é nada disso, gente. Eu acho assim, a comemoração no mundo não era o Biden ganhar, era o Trump sair, né? Porque a imagem de tudo que é pior do mundo, né? Então eu falo, gente, eu estou comemorando o Trump sair, né? Agora, o Biden, lógico, vai ter alinhamentos, mas dentro dessa conjuntura era muito melhor do que a questão do Trump, né? E, assim, a diferença de campanha, né? Então, você percebe isso, eu acho que o Brasil também está vivendo isso, né? Os candidatos que saem, defendem essa questão do isolamento e os candidatos que também não defendem isso, né? Apesar que, por exemplo, em São Paulo eu não tenho visto isso, eles têm respeitado, sempre dão entrevista de máscara, mas porque eles perceberam que a população também ela está arredia essas questões, né? Porque ela está vendo os parentes, né? A periferia está tendo muito mais casos de Covid. Então, uma coisa é o que o nosso presidente diz, né? Que está lá falando, e outra coisa é que as pessoas estão vivendo na realidade, né? Então, sim, tem muito impacto nessa questão aí do Covid, mudou muito o pensamento das pessoas de Estado. E também, se não mudou o pensamento de uma parte da população, que eu sempre digo isso, que tem uma parte, gente, que é de tudo de ruim, e isso não tem jeito. Ela é homofóbica, ela é racista mesmo, entendeu? Ela é machista mesmo, e não quer mudar.
não quer mudar, gente. Ela quer continuar assim, né? Porque eu sempre acredito que o ser humano, quando ele quer, ele muda, né? Eu sempre acho assim, sempre vai mudar, mas tem pessoas que não querem mudar. Você olha assim, elas são assim, né? Então, quando aquele jornalista falou, olha, eu já estava começando a ficar com medo de ir no mercado por ser negro, que é a mesma coisa que está acontecendo aqui, né? Que acontece aqui, aconteceu nos Estados Unidos. Essas pessoas não tinham mais vergonha de enfiar o dedo na cara de um negro e falar assim, não gosto de você porque você é negro, não gosto de você porque você é gay, vou bater, vou matar. Assim, como a violência contra a mulher aumentou demais, porque a mulher, assim, os machistas se acharam realmente, sair da casinha e vou realmente, né, fazer a violência em relação às mulheres. Então, essa, assim, escancarou mesmo, o Covid escancarou totalmente a sociedade do que é. Eu acho que era ser uma coisa bem dos bons contra os maus, né, de que nessa realidade. E os partidos aí que estão de esquerda, eles sempre pregaram assim, eu acho que todo mundo tem que ter a sua individualidade, né? Todo mundo tem o seu direito, né? Mas o direito do outro termina onde começa o do outro, né? Então, o meu direito termina onde começa o do outro. Então, eu tenho que ter respeito pelas escolhas, né? Se não é minha escolha, eu tenho que respeitar a escolha das outras pessoas, né? E isso não pode interferir na minha vida, né? Então, a sociedade realmente ela está aprendendo muito com a questão do Covid. Agora, mudar, aí como eu falei, né? Já é outra história, porque eu tinha muita esperança no início do Covid de ter uma sociedade muito melhor, mas eu percebi o seguinte: tem uma banda que não quer, não vai mudar, e aí você é obrigado a se afastar dessas pessoas. Eu não sei vocês, mas o círculo das pessoas, dos amigos, vão mudando, gente, porque como as pessoas vai perdendo a máscara, vai perdendo essa coisa, você vai percebendo uma pessoa que você nunca tinha visto, né? Ou então nunca tinha reparado e ela nunca tinha falado. Então você vai diferenciando essa questão. E as pessoas, lógico, que colocaram isso como questão política, né? Então, assim, então eu acho que nós achamos muito em 2014, em 2018 e agora em 2022 que a gente briga com os amigos e familiares pela questão política, porque um votou no Aécio e o outro votou na Dilma. Hoje eu acho que não é isso, não. É que o cara realmente era dessa ala que é machista, realmente ele é homofóbico, e hoje tem umas que se salvaram aí vamos dizer assim, né, como dizer, como os religiosos do inferno, e tem outras que não, gente, que resolveram ficar lá e que realmente hoje já reafirmam, falam, não é isso mesmo, acho que gay não tem que ter gay, não, acho que mata tudo, entendeu? Tem que ir lá fazer tratamento. É uma coisas absurdas que você escuta, gente. Eu não sei, eu me sinto às vezes, assim, como eu estou lendo aqueles livros da Idade Média, né? A gente está brincando aqui, mas é um assunto muito sério. Eu me sinto, às vezes, voltando para uma Idade Média, abrindo os livros, assim, queimando bruxas, né? De realmente você assim, uma falta de humanidade. Gente, é assim, revolta da vacina, não quero tomar vacina. É uma coisa assim que você fala, que mundo que é esse, né? E é uma Inimaginável, né, parte da Ivone? população, né? Inimaginável. Não, inimaginável, gente. Aí você vê assim, gente, tem livro, tem história. É muito engraçado porque eu voltei a estudar e teve um professor que entrou na sala e falou assim: olha, aqui, se algum de vocês acham que a Terra realmente é plana, por favor, se retire da minha aula, porque com esse tipo de pessoa eu não consigo nem conversar, né? Porque é terrível isso, né? Você chegar no momento em que você tem que falar isso, né, para as pessoas estão desacreditando na ciência. E veio o Covid e falou, gente, quem vai salvar vocês é a ciência, né? Quem está salvando aí é a Ivone, ciência, né? Então, Ivone, o papo está muito bom, está muito descontraído, bacana, legal, mas o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. É nossa, passou curtinha. tão rápido, gente. Passou Ivone, muito rápido esse obrigado pela tempo aqui. gentileza de falar aqui no Revista Brasil TVT. Muito bom falar contigo. Espero falar contigo numa próxima oportunidade. Venha muito mais Com falar com a gente, certeza. viu?